Alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 130. Sabia, Gibson! E aqui, como sempre, no seu lugar fixo, o grande Gibson. Tudo bem, Salve, Gibson? salve. Pô, uma semana 100%, hein? Fazia tempo que não tinha uma dessa, hein, cara? Ainda bem que só teve um jogo, né? Não, eu tô contando com as meninas também, campeãs brasileiras. Muito bem lembrado. 4x0, adiantando aliás, as pautas aí, pô. Não, tô só comemorando a semana. A gente vai falar sobre as pautas, mas é só Muito bem lembrado. uma semana e Meu irmão 20, cara. Fábio Pô. aqui, que costuma falar das meninas, deve estar feliz com a sua lembrança, não é? Estou feliz com as meninas e vou parar por aqui sobre a minha felicidade. Estou feliz com o Danilo também. E estou feliz que acabei de ver aqui que a página da Irmandade Corintiana está com 7.777 seguidores. Olha só que número místico, hein? Quanto 7, não é? É. Bom, vamos começar esse podcast falando do assunto dessa semana, que são os nossos veteranos, né? O Danilo marcou 2 gols ontem na nossa vitória. Foi o personagem emblemático, né, dessa vitória ontem, nesse sábado. E eu queria aqui propor pra gente conversar um pouco sobre esses nossos veteranos, sobre esses nossos heróis que não têm idade, enfim, que têm idade, na verdade, mas estão encerrando aí as carreiras. Que não tem pouca idade, quer dizer. O Sheik era o titular, né? Começou o jogo e vem sendo titular do Corinthians nas últimas partidas. E foi substituído pelo Danilo, que decidiu o jogo, o Danilo, né? Tanto a favor como contra. Ele acabou fazendo um pênalti ali meio inútil, meio besta. E a gente não pode esquecer do nosso veterano mais novo, que é o Jadson, né? Que até agora no ano é o principal goleador e o principal assistente do nosso Corinthians, né? Não esqueça também o veteranão no gol, né? Sim, Nosso sim. grande veterano no gol. Ali. Grande Cássio, que nesse sábado se tornou o goleiro com mais partidas pelo Campeonato Brasileiro do Corinthians. O que vocês veem no futuro próximo para o Danilo, por exemplo? Vamos começar falando do Danilo. Olha, o que eu vejo pra ele é o que eu vejo pro Sheik, eu vejo a aposentadoria. Eu acho demais o jogo que ele fez, cara, ontem, o tempo que ele fez, não foi o jogo, ele jogou um tempo. Sim. Mas claramente, tanto ele quanto o Sheik não conseguem mais jogar um jogo, é aquele jogador para o máximo jogar meio tempo, né? Isso quando muito, geralmente acaba entrando no finalzinho pra jogar aqueles 20 minutos e tal. Então eu acho que, e eles sabem também que tá na hora de aposentar, eles já sentiram isso, né? Pra mim esse tempo ontem do Danilo foi quase um canto do cisne, assim, né? Foi o último brilho da estrela. Exatamente, da mesma maneira que o Sheik jogou pra caramba, na final lá da Copa do Brasil. Fala, bicho, o cara tá querendo fazer a última grande atuação dele. Essa daí você pode apostar que o Danilo vai pegar esse pôster lá dessa bicicleta dele e vai botar na parede do quarto dele. Eu botaria, cara. Vai tatuar isso, né? Na perna do Gustavo. Exatamente. Mas a verdade é que o Danilo saiu do jogo falando que pretende jogar mais um ano, né? O Sheik já disse que se aposenta, inclusive já tem data marcada pro jogo de despedida e tal, que vai ser na Arena Corinthians, inclusive, mas o Danilo falou que tá querendo mais um ano. Não sabe se vai ser no Corinthians ou não, mas tá querendo mais um ano de contrato. Né? Mas eu entendo o Danilo, porque na verdade, assim, esse canto do cisne dele veio em um momento, ele ficou fazia 2 anos que ele não fazia gol pelo Corinthians, né? Nesses 2 anos ele ficou um ano parado aí, talvez até um pouco mais que um ano. E agora que ele tá retomando aí ritmo de jogo, essas coisas, então eu acho que ele sente ainda que pra ele se aposentar da maneira que o Sheik se aposentou, ele quer ver se tem esse último gás, né? E que não seja 45 minutos apenas e seja talvez uma temporada. Ou uma participação pontual dentro de uma temporada, né? Então eu entendo esse desejo dele. Acho que o desempenho dele nessa semana faz com que a gente possa ver essa possibilidade com possíveis bons olhos. Mas, enfim, eu acho que se o Danilo quiser ficar mais um ano no Corinthians, a gente tem que deixá-lo tentar isso, assim. De repente, não com um contrato de 1 ano, mas falei isso no live que a gente fez ontem após o jogo, mas dando mais 6 meses aí de chance pra ele, e depois, caso esses 6 meses sejam bem-sucedidos, mais outros 6 meses que nem foi com o Sheik, né? E aí ele se aposenta que nem foi o Sheik e por aí vai. Então você, Fábio, proporia esse contrato, né? Possivelmente 6 meses, mas renovável por mais 6 meses, como aconteceu com o Sheik esse ano. Isso.
E aí qualquer coisa durante a Copa América, né, que vai ter ano que vem, durante a Copa América faz lá o jogo de despedida dele e pronto, né? Enfim, já resolve, já tem até o tempo certo pra isso ali. E você, Gibson? Cara, eu não sei, eu acho que é hora dele parar, cara, mas como a gente tá com um plantel absolutamente debilitado, cara, de repente é aquilo que o Fábio falou, pegar 6 meses, ver o que acontece, né? Ele não vai aguentar jogar um jogo inteiro, duvido que ele vai ter forma física pra jogar um jogo inteiro. Mas é aquele cara pra entrar ali no segundo tempo e fazer uma diferença, né? Qualidade a gente sabe que ele tem. Não, qualidade sim, ele mostrou isso sim, nessa partida. Eu acho que pelas redes sociais, o que a gente viu, o Corinthians explorando o Danilo nessas redes sociais depois dessa vitória de ontem, foi impressionante. Então eu acredito que o Corinthians também está disposto a renovar com o Danilo, até pelo serviço prestado, quer dizer, o Danilo está há 9 anos, né, no Corinthians, com títulos importantes, participações importantes, títulos, quer dizer, saiu um scout dele depois da partida, ele tem pouco gol, ele não tem muito gol no Corinthians, ele tem 35 gols, uma coisa assim pela equipe, mas ele marcou 12 gols em clássicos, em jogos importantes, jogos que valem, ele costuma deixar a marca dele, ele costuma jogar melhor. Enfim, fora a experiência toda que ele tem, que com certeza ajuda os mais novos. Esse é o ponto que eu queria até usar para defender a presença dele por mais um tempo aí, né? Porque o Corinthians está se vendo aí com um elenco muito promissor, mas muito jovem, né? Muito novo. Então, uma presença de um veterano que possa... E o Danilo sempre foi um cara muito calmo, sempre tem aquela liderança de vestiário, um cara que é um excelente exemplo para os mais novos, né? Se de repente o Sheik pode ter um tanto de liderança e outros aspectos de liderança, mas é um cara mais cabeça quente, é um cara que teve uma carreira talvez um pouco mais controversa. O Danilo passou por uma carreira límpida, assim, né? E transmite isso, essa serenidade. Eu acho que isso é bom para os nossos garotos aprenderem. Então eu acho que o Corinthians tem sim a se beneficiar, o nosso elenco tem sim a se beneficiar com a presença dele. Em campo, ontem fez uma baita diferença, né? Ontem foi Danilo contra Danilo, né? Exatamente. Pô, de repente, se não é mais pra jogar um jogo inteiro, pra jogar só o finalzinho, podia durante a semana colocar de professor particular ali do Roger, do Jonatas, né? Pra ver se os caras aprendem a chutar, fazer qualquer negócio. Chutar, cruzar, o Danilo fez em 45 minutos mais do que o Roger e o Jonatas o ano inteiro, né? É verdade. E foi o que eu falei com o Fábio também no nosso live, quer dizer, a gente tá vendo essa ascensão dos veteranos com o Sheik e com o Danilo, aí ganhando chance com o Ventura no comando, né? Tanto com o Carille quanto com o Loz, eles tinham pouco espaço, eles não estavam muito pouco e tal. E aí o Sheik agora com o Ventura é o novo titular, quer dizer, vem sendo o novo titular nas últimas partidas, e o Danilo aqui acabou tendo 45 minutos pra jogar, coisa que ele não tinha faz tempo, né? Como o Gibson falou, ele entrava 15, 5, 10 minutos e tal. Dessa vez a alteração foi no intervalo, é coisa rara de acontecer, e mais raro ainda ver o Danilo entrar, e ele já logo decidiu no primeiro minuto em campo, já sofreu a falta. Sofreu a falta e foi lá botar pra dentro. E foi lá botar pra dentro. Ele só não bateu porque ia ser difícil correr até a área. Ele não tem mais idade pra isso, né? Se fosse em 2012, ele faria isso. Dia batido e ia correr pra área. Mas eu ainda tenho muitas dúvidas com relação ao poder de decisão que eles têm, que os dois têm, né? E a gente tem que lembrar que esse jogo contra o Bahia estava um pouco na frente do Corinthians na tabela, mas foi um time que passou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento e teve uma ascensão recente, né? Era um jogo mais fraco, o Bahia estava sem 2 principais jogadores, né? O Zé Rafael tinha mais um jogador fora, então era um jogo mais tranquilo pro Danilo entrar e de repente mostrar o futebol que ele mostrou. Acho que numa decisão, num jogo mais à vera, num jogo de disputa de campeonato, eu ainda vejo... Enfim, eu ainda tenho certas dúvidas de que ele pode ter esse peso numa decisão para marcar 2 gols, para ser importante, como ele foi ontem, né? Sobre o Bahia também no meio de semana teve um jogo de Sul-Americana pesado aí, né? Então tá passando por aquele momento que o Corinthians já passou em outros, né? De ter jogo a semana se toda, se dividindo em 2 campanhas e tal. Então o Corinthians se beneficiou um pouco disso aí, mas... Eu não sei, cara. Eu acho que não dá pra bater esse martelo em relação ao Danilo ainda. Da mesma forma que o Sheik pode não ter sido decisivo, mas nos surpreendeu na final contra o Cruzeiro, né? Eu acho que o Danilo ele tem futebol pra não jogar um jogo inteiro, mas pra num segundo tempo ou num primeiro tempo contribuir e fazer coisas positivas em campos, como ele fez contra o Bahia.
um jogo Não, e de decisivo, repente pode até ser, pra né? mudar a tática do jogo, né? Sim. Ele é um cara que tem um Sim. repertório muito grande, né? Eu acho que o Ventura foi muito sensato em tirar o Sheik pra colocar o Danilo, porque se coloca os dois em campo, aí você perde muito no aspecto físico, Verdade, né? Apesar do verdade. Sheik ser um senhor Aí em forma, era apesar campeonato brasileiro, aí era campeonato brasileiro de mas Masters, tanto né? um quanto outro é mais novo que qualquer um dessa mesa, né? Mas tudo bem. É. Era campeonato de Masters, né? Se botar os Era dois em campeonato campo. de Masters. Já começa, já chama o Roger Milá pra jogar também, né? Ó, aí ficava bom, hein? É. Ó, esse. E Põe vamos, dar, Quita no gol, né? e vamos dar espaço pro pessoal. Tem gente comentando aí, falando alguma coisa. E o Beto falou aqui que temos que pensar com muito cuidado para o ano que vem, pra contratar, pra nunca não dá mais pra ficar arriscando desse jeito, não. Mas eu acho que arriscar vai ser a pauta do Corinthians para contratações, enfim. E a gente tava falando aqui dos nossos veteranos, né? Mas a gente não pode esquecer da garotada, que tá chegando esse ano, que é a aposta, né? O Corinthians tá fazendo essas apostas nesses jogadores novatos, né? Tem o Pedrinho, formado nas categorias de base, o Vital, que também chegou do Vasco esse ano, e tem esse Dias, que também é novo, que tá chegando do Real Madrid B, que jogaram essa partida, todos os três contra o Bahia. Douglas. O Douglas também, enfim, tem mais garotos. A zaga, né? O Léo Santos. Real o Madrid B Marlon. foi o que jogou hoje lá na Espanha, né? Meu? Aí, eu achei que esses 10 minutos que o Pedrinho jogou do lado do Vital, ele estabelando, passando um pro outro, eu gostei de ver. Foi interessante e sei lá, me dá uma esperança do futuro do Corinthians aí com esses dois garotos. O que vocês acham dessa garotada no Corinthians? A gente já discutiu várias vezes aqui essa política do Corinthians de não tenho grana, então vou contratar jovens baratos e apostar neles, mas vou contratar em massa, né? Não é um efeito para se sentir de verdade esse ano, né? Pode ter alguns lampejos que acontecem esse ano, como teve já o Como Vital. aconteceu. O Vital no primeiro semestre jogou muito bem, na final. Mesmo o Douglas, quando chegou. O Vital foi quem fez a assistência pro Rodriguinho fazer o gol na final Sim. do Paulista contra o Palmeiras, né? Já nos primeiros minutos do jogo também, então. E o Pedrinho foi decisivo na Copa do Brasil. Enfim, a gente vê que tem muito para dar essa molecada. E é o que eu falo desde o começo, assim, se metade render, já foi um lucro enorme pro Corinthians, né? Sim. Ceará, os Douglas, Dias, Pedrinho, Vital, Léo Santos, Marlos, Pedro Henrique, e fora os que não entraram ainda, o Fecim, né, o Matheus Matias, que não teve chance ainda muita de entrar, né, na verdade entrou só no amistoso, né, Sim. Então eu acho que essa molecada aí, junto com a base que o Corinthians está formando, apesar que tá um pouco depenada já, mas tem aí alguns caras surgindo, o Vitinho, o Renan Areias, o Oia e tal, acho que pode compor um time bom pro Corinthians no futuro. Talvez ano que vem, talvez no outro, mas tem que dar um jeito, fazer contratos melhores, fortalecer isso, segurar mais. Enfim, o Corinthians tem um ano muito desafiador pela frente e acho que esses jovens tem muito a contribuir para esse ano, assim, e a gente vai depender deles, sim. Não vai ter como se salvar muito disso. Eu concordo que ele falou, não vai ter milagre ano que vem em contratação, a gente sabe disso, o Corinthians continua quebrado de caixa, sem patrocínio master. Não vou nem falar de naming rights pra gente não ficar zangar, né? Nem mencionar isso. Então, cara, não vai ter milagre fazer, cara. Vai ter que jogar com molecada. Quem contratar vai ser aquela contratação pra que aposta, que é o cara que tá esquecido ali no time, ou que tá numa baixa, pra ver se recupera o cara. E aí você contrata 10, 15 negros pra ver se 2, 3 se sobressaem no meio. É na baseada, né? Né? Você chega lá, tá até aquela liquidação, o cara fala, essas maçãs aqui, a baseada inteira é R$5. Tem um monte podre, mas você salva ali umas 2, 3 e vai ser o que a gente vai fazer no que vem, né? Não vai ter salvação. O André Santos essa semana se reuniu, né, com representantes da torcida e disse que o Corinthians deve contratar mais uns 3 ou 4 jogadores e um de peso, né? E um nome mais de peso. Eu? Acho que você não. Fenômeno. Não, se for um fenômeno, eu aceito. Agora o Gibson não rola. Enfim, me põe lá na área que eu faço melhor que o Jonathan. Mas a ideia é um pouco essa. A ideia é apostar em jogadores novos, baratos e que podem render alguma coisa. Enfim, aí fica naquela esperança. A gente tá comprando eles enquanto eles não valem tanto para vendê-los ou para lucrar com eles em campo quando eles estiverem jogando mais. Acho que essa é a aposta que o Corinthians vai fazer. E continua fazendo, né? Recentemente apresentou aí o Gustavo, ex-Mosquito,
né? E o outro que veio da Ponte Preta, qual que era o nome dele mesmo? Então marcado aqui em algum lugar, calma aí. Mas também é Nos jovem. O arquivos. artilheiro da Série B, né? Nos arquivos. André Luiz. André Luiz, artilheiro da Ponte Preta na Isso. Série B, né? Porque o artilheiro da Série B a gente já tem. A gente já tem, já é nosso. A gente contratou ele artilheiro da Série B, agora ele é artilheiro da Série B de novo. Então, eu acho que, como eu falei, essa política pode render pro Corinthians, é o que o Corinthians tem que fazer nesse momento, se amplia a chance disso funcionar, né? Não pode acontecer desmanches como tem acontecido. E o Corinthians é tão incrível que ele acontece desmanche mesmo quando tá jogando mal, né? No meio de 2016 aconteceu, com o time jogando mal, no meio desse ano também aconteceu. Enfim, é incrível. Os chineses adoram o Corinthians. Não, a vitrine do Corinthians é impressionante. O Corinthians veio jogar no campeonato chinês, eu acho. A vitrine do Corinthians é impressionante. Já tem um time lá, né? Não precisa contratar muita gente pra jogar lá. Né? O Sid Clay é o melhor exemplo disso, né? O cara era reserva no Atlético Paranaense, contrato pra ser finalizado e o Atlético não ganha nada. Jogou o quê? 15, 20 jogos no Corinthians? Exatamente. Jogou bem e tal, se destacou, titular, jogou campeão paulista e tal, vendeu, tchau. O Corinthians ficou sem, o Atlético Paranaense ganhou uma grana, o Corinthians deve ter ganhado uns trocos. Ganhou uma taxa de vitrine aí, uns 7%. E o jogador que tava encostado era banco no time. Rendeu um bom dinheiro pra eles aí. Tem mais gente comentando no nosso live. O Vladimir Riva aqui falou que pergunta pra gente. Será que o time renderia mais se jogasse só com o Ralf como volante e colocasse o Matheus Vital no meio na função que fazia o Rodriguinho? É complicado jogar só com o volante, né? O Corinthians não tem essa característica e aí teria que... O problema é que a gente tem um outro meia, o que normalmente é o Jadson, que realmente não tem esse pique pra marcar, aquele veterano que também não tem esse pique. Ele tem pra criar, mas se ele tiver que voltar, ele já não tem mais essa força. Um volante a menos, isso ficaria mais prejudicado ainda, né? E o Corinthians sofreu muito depois do Paulista, e mesmo durante o Paulista em alguns momentos, quando jogou somente com esse um volante posicionado ali, né? Porque tanto o Ralf quanto o Gabriel não estavam dando conta de suprir as necessidades de marcação ali, né? E ainda mais depois da saída do Balbuena, isso se escancarou mais. Que aí a zaga perdeu referência, tudo decaiu um pouquinho e aí teve que reforçar essa marcação para o Corinthians manter minimamente o que eu acho que conseguiu manter ao longo da maior parte do ano, aquela zaga mais sólida, né? Pode ter tido um ataque nulo, mas a zaga mais firme conseguiu manter a maior parte do tempo. Assim. E a gente tem um lateral que apoia bastante, que é o Fagner, né? Que tem uma chegada no ataque importante. Mas enfim, para jogar só com o volante, o time precisa estar mais preparado defensivamente do que está atualmente. Né? Então acho difícil ele treinar assim. Marcelo Celão falou que virou mercado o nosso timão. Sempre foi vitrine, né? Com certeza. E acho que desde que o mercado chinês emergiu, né, isso ficou mais evidente aí, né? Porque o mercado chinês teve aquele boom de investimento em um dado ano e parece que o boom de investimento foi todo pro Corinthians. Quer dizer, pros empresários dos jogadores do Corinthians, né? Porque o Corinthians mesmo viu pouco dessa grana. Matheus Linhares também falando que o Corinthians tem que ter um camisa nova. Faz muito tempo que tá jogando sem. Muito tempo não, ano passado tinha um excelente. Bom, se voltar ia ser ótimo. Mas um ano é tempo pra caramba. É o que a gente sofreu esse ano. Na verdade. Eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui, o corintiano ele tá muito mal acostumado, né? Essa é a verdade. Porque a última década, né? Isso, o Corinthians é um time extremamente bem sucedido. Esse ano mesmo foi campeão de um campeonato, chegou na final de outro, com um time meia boca. Então a gente tem essa expectativa que a gente 15 anos atrás de repente não tinha, de que o Corinthians vai ser campeão de tudo. 15 anos atrás a gente falava, a gente tinha essa esperança, mas não tinha expectativa, né? É verdade. 15 anos atrás a gente tinha acabado de ganhar 2 brasileiros na sequência e um mundial, pô. Já tinha um mundial, é verdade. Tudo, cara. Então 20 anos atrás. Tá bom. 20 anos atrás. Nossa, como a gente é velho, né? Mas o corintiano tá muito mal acostumado aí nesses anos 2000, nesse século. O Corinthians é o campeão do século aí no Brasil. E a gente fica, né? Assim, tá alternando, tá tendo um ano bom, um ano ruim, ano bom, ano ruim. E mesmo no ano ruim a gente tá sendo campeão, né? Então, é verdade. Se ano que vem for de novo um ano bom, poxa, que maravilha, né, cara?
E no ano que vem o Corinthians vai jogar o Paulista e saiu o sorteio, né, do grupo. O Corinthians está no grupo C do Campeonato Paulista, junto com o Mirassol, a Ferroviária e o Bragantino. Isso só significa que a gente não vai jogar contra esses times. Não, a gente pega um deles nas quartas de final. Nas quartas lá, né? de final, exatamente. E a gente não joga com nenhum deles na fase eliminatória, na fase classificatória, que tem pouco peso, na verdade, pro resto do campeonato. Sim. É aquela fase que fica com os times testando os jogadores e tal. E é uma grande incógnita, né, esse grupo, porque você pega Mirassol, Ferroviária, Bragantino, são times fortes. Ano passado Depende do jogaram ano. bem? Não sei. É. Mas não importa, porque esse ano vai ser um time completamente diferente. Vai. São times que jogam meio ano. O Bragantino, se não me engano, esse ano na Série D conseguiu se classificar para a Série C, né? Entrar na Série C. Então vai ter um ano inteiro ano que vem, né? Vai ser bom pro Bragantino. É um parceiro do Corinthians no fora de campo também. Mas os outros times, não sei, assim, o que vai vir daí? O Bragantino também não, talvez seja mais reforçado Eu dele. tinha lido uma matéria que parece que eles liberaram um número limitado de jogadores da base pra jogar no Paulista, com a cláusula de que eles tivessem pelo menos acho que um ano de clube, uma coisa assim. Né? O que até parece não, que esse ano já teve uma certa mas liberdade, parece que agora liberaram. Parece tipo, que vai ser você um pouco mais- pode o jogar, que pode ser importante pro pros times pra fazer um colocarem a garotada teste, pra jogar e pegar tal. aquela molecadinha jogando a Copa São Paulo ali, né? Uma É questão importante é que esse Paulista vai ter o assistente de vídeo, né? Nas fases eliminatórias. Então, E quanto que isso vai custar para os clubes? Não vai sair nada dos clubes, vai sair tudo da Federação Paulista. Na fase classificatória não vai ter, né? Que vai ter mais jogos, enfim, vão ter jogos mais no interior e tal. Mas na fase eliminatória, nas quartas de final, já passa a ter o árbitro de vídeo, que eu acho que são jogos também que o árbitro de vídeo tem mais importância, tem mais peso, né? Uhum. Não que na fase classificatória também não tem, porque às vezes perder 3 pontos, enfim, né, acaba sendo importante para a classificação ou não de algum clube. Mas, por enquanto, decidiram que vai ser só na fase eliminatória. Essa é a única diferença que vai ter no regulamento do Campeonato Paulista, que vai ser exatamente com as mesmas quantidades de times, mesmas sim, datas e tudo A mais. mesma regra bizarra, Mesma regra mas não tão bizarra. bizarra quanto a do Carioca. Exatamente. E na verdade o ano inteiro, enfim, o brasileiro também já estava definido, a Copa do Brasil também já estava meio definida, as datas todas são. Os campeonatos inteiros não mudaram. Inclusive tem semifinal de Copa do Brasil em data FIFA, então nem isso eles conseguiram acertar. Quer dizer, né? o ano que vem, talvez já disputando eliminatória e tal, vai ter data FIFA que pode tirar jogador importante beleza. de time em decisão. E aí a gente não vê dirigente nenhum reclamando agora, mas com certeza, quando houver a convocação do claro. jogador, vai ter muito chororô. E vai ser outro ano com os campeonatos encurtados, né? Por conta da Copa América dessa vez, em vez da Copa do Mundo, né? Então vai atrapalhar ali o calendário, mas não deveria, né? Enfim, essa organização A bagunça do futebol Continua sul-americano. aqui no futebol brasileiro. E bom, Fábio, você quer agora falar um pouco mais sobre as meninas? O Gibson já deu o destaque inicial ali deles. O Gibson roubou a manchete, né? Mas tudo bem. Todo mundo que vê internet tem a manchete. Em tempos de internet, notícia com 3 dias de atraso não é Mas novidade. fato é, o Corinthians foi campeão essa semana Aê, com o time feminino isso pelo aí. Campeonato Brasileiro. Ganhou a primeira final. De 1 a um 0. jogo sofrido 1 a 0. Fora de casa, Fora mano. de Fora de casa. casa. Aí em casa, No Parque São na Jorge. fazendinha lá no Parque São Jorge, recebeu o Rio Preto e ganhou de 4 a 4 0. a 0. Você quer, Uma goleada. você quer, né, demonstrar. Campeão com gosto, né? Campeão com gosto. Gols da Milene, da Yasmin, da Marcela e da Adriana. Adriana, goleadora aí do ano, fazendo gol pra cacete. Então o Corinthians feminino terminou mais um ano com mais um campeonato. Se o time masculino tá oscilando sim ou não, o feminino tá sendo ano sim, Sim, é, claro. né? Ano passado ganharam a Libertadores. A Libertadores e chegaram em 2 finais. Esse ano não teve Libertadores, mas chegaram em 2 finais aí. Sim. E ganharam essa segunda final aí. Não né? teve Libertadores porque o Corinthians no ano passado disputava, era Audax Corinthians, né? Tinha essa Isso, divisão. Audax, Corinthians. Esse ano E- se dividiu definitivamente, quer dizer, agora tem o time do E Corinthians. aquela do Audax. classificação para aquela Libertadores tinha vindo da parte Audax do time, É. então foi justo que o campeonato, a vaga que foi cedida depois, fosse pro Audax também. Exatamente. Né? Mas as meninas aí chegaram na final
final do Brasileiro e levaram o campeonato. Esse ano, se não me engano, o Iranduba foi campeão da Libertadores, né? Time brasileiro também. Manteve-se aí no time no Que no é um país. time casca, no futebol feminino. Sim, A galera que não sim. acompanha é um time bem Tem casca. investimento e tudo mais. Sim, o O- maior público do O futebol feminino. lá. futebol feminino crescendo aí, é interessante eles usarem a Fazendinha, o Parque São Jorge lá, que tava meio relegado às traças, Sim, né? sim. E foi é legal que esse ano teve jogo das meninas no Itaquerão também, Sim, né? Sim, Então, sim. isso espero que continue acontecendo cada vez mais, para que as meninas possam desfrutar desse estádio que nós temos e o torcedor possa ter o prazer de vê-las jogar no nosso estádio também, Quem sabe, além, né? claro, da Fazendinha. Muito legal. Parabéns pras meninas, parabéns pras nossas garotas. E mais alguns comentários aí, Gibson? Gilson Tavares falando aí, isso aí, respeita as mini, vai Corinthians, né? Diogo Carmona mandando um salve de Guaianazes, Matheus Linhares falando, verdade é que o Corinthians foi atrás do Luiz Fabiano? Cara, É. isso... I hope que not. Isso era verdade uns 10 anos atrás. Agora não, né? Agora não faz o menor sentido. O que já surgiu de novo, como surge nos últimos 4, 5 anos, talvez, é que o Tardelli, né? Vai estar vindo pro Corinthians. O Corinthians tá namorando o Tardelli. O Tardelli e o Tevez. Todo final de ano tem essas histórias. E antes deles era o Thiago Neves e o Sobis, e os dois foram parar no Cruzeiro, né? Então quem sabe o Tardelli vai ser anunciado pelo Cruzeiro em breve Vai aí também. saber, né? Vai saber. A verdade é a seguinte, o Tardelli só volta pro Brasil e só vem pro Corinthians se ele quiser, né? Sim, sim. Eu acho que Se ele aceitar, ganhar menos. ele tem mercado em outros mercados menores ali do futebol, na Arábia, na China, enfim, na Índia, no Paquistão, sei lá o que, ele consegue jogar por mais dinheiro. E no Brasil, se ele quiser voltar para qualquer time vai estar aberto com as portas para ele voltar. Se ele quiser voltar pro Corinthians, ele vai ter que aceitar uma redução enorme de salário e vai ter que ser muito na vontade dele de querer jogar, de vestir a camisa. Ele que o pessoal diz que ele era corintiano quando era pequeno. Vai depender muito mais dessa vontade dele do que do Corinthians botar dinheiro na mesa ou ir disputar, leiloar ele, porque isso não vai acontecer, né? Sim. Esse papo não vai acontecer. Então, o torcedor tem que perguntar pro Tardelli se ele quer vir jogar no Corinthians e não pra gente, e nem pro André Ouviram a dica do Guilherme? Vamos bombardear o Insta, o Face, o Twitter do Tardelli pedindo pra ele vir jogar no Timão. O Beto G tá falando duas coisas aqui também. Primeiro perguntando se a gente tem notícias do futsal. E segundo, falando que estão falando do Pablo do Atlético Paranaense também. De futsal eu não tô acompanhando, não. E do Pablo, por enquanto, é muita especulação, né? Ele que é um dos destaques do Atlético Paranaense, vai ter muito clube interessado. E, novamente, o Corinthians não vai estar preparado para um leilão. Sim. Né? Acho que se rolar um leilão, não vai dar certo. Agora, O momento de pegar o Pablo tinha sido no final do ano passado, né? Que estaria mais barato, talvez. Agora ele já tá, né? então, agora é um nome mais falado e tal. Vai ter uma competição aí. Vai ser que nem o Zé Rafael aí. Agora, eu acho que aí vai depender talvez muito do que o próprio Pablo quiser na carreira dele e o empresário, né? Eu acho que tem clubes aí que já tá um elenco inchado, tem muitos jogadores, muitos deles não jogam. Aí o cara começa a ficar encostado. O Corinthians é o contrário, tá faltando e tal, então se ele... é uma baita vitrine, como né? ele já falou aqui, exatamente. se ele fizer meia dúzia de jogo bom aqui, ele já tem uma passagem garantida. Tem uns 3 clubes que estão contratando todo mundo e que estão com o elenco inchado. E aí tem uma série de outros, o Corinthians entre eles, que o cara vai entrar pra ser titular, pra ser o cara do time. Exatamente. Então ele vai ter que se entender aí, se ele vai querer disputar contra os jogadores, de repente ficar no banco de boa, ganhando aquele saláriozinho, ou ir jogar pro Corinthians. O Beto respondeu aqui, falou, você estava falando dependendo do empresário, falou, empresário é bucho, olha o empresário do Pedrinho. O Diogo Carmona tava falando aqui 2 coisas, falou que ficou sabendo do Diego do Flamengo no Corinthians, eu espero que não, pipoqueiro pra cacete, Mentira, isso é mentira. E também o Corinthians não tem grana pra isso. E o lateral, e ele tá pedindo um lateral esquerdo urgente, né? Concordo mais ou menos que precisa de um lateral esquerdo urgente. O Avelar não tá tendo final de ano bom, mas acho que ele tem potencial pra fazer um ano bom ano que vem. Mas seria legal trazer competição pra ele. Não sei se o Carlos Augusto é esse cara. Eu acho que o Corinthians deve apostar no Avelar e no Carlos Augusto pro ano que vem. É o que eu tô sentindo. Talvez trazer o Capixaba de volta, não tenho o Moisés, nenhum. o Romão. Não. Lateral esquerdo a gente tem de monte espalhado por aí. Não sei. Não vejo esses caras também podendo voltar com chances no Corinthians, não. Eu acho que ele vai apostar um pouco nesses 2 que já estão aí no elenco, até porque o Avelar tem contrato até o meio do ano, se não me engano. O Beto tá falando aqui, olha, o Capixaba tá voando no Grêmio, traz de volta.
Voando no Grêmio, enfim, eles Ele têm fez um time até gol, né? Ele não fazia gol no Bahia, não fazia gol no Corinthians, não fazia nem gol nem assistência nenhum desses times, mas aí no Grêmio tá fazendo, né? um time acertadinho, que tem outros jogadores ali no elenco. Traz o Renato Gaúcho também, então, né? Então, aí é outra história. Vamos ver. Outra história. Eu acho que se o Corinthians de 2017, talvez com o Capixaba jogasse bem, enfim, fosse um destaque. Tendo que montar o time e depender um pouco mais. O Corinthians de 2017 tinha o Arana, o Capixaba ia ficar no banco e não ia sair nem a pau. Nem a pau, exatamente. O Arana só era o Arana porque aquele time de 17 era bom. O Sevilha tá aí pra te provar o contrário. Próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, no domingo às 6 da tarde, lá no Rio de Janeiro. O Botafogo que está 4 partidas sem ganhar no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians tá sem perder a uma partida. Então. Enfim, o jogo fora de casa, o Corinthians teve dificuldade nesse campeonato inteiro de conquistar pontos fora de casa. O Corinthians tá com... No Brasileiro é 2 sem perder, empatou outro. Empatou outro. O Corinthians tem 39 pontos no Brasileiro e, pelo que eu me lembro, são 30 pontos conquistados na Arena. Quer dizer, só apenas 9 pontos conquistados fora de casa. Bora aumentar isso pra 12. Então a gente precisa melhorar essa pontuação fora de casa. E aí o Botafogo pode ser a nossa salvação aqui no fim de semana. Mas eu acho que agora tem duas coisas que mudam, né? Esses últimos 7 jogos faltam, né? Só 7 jogos, 31. Primeiro que a gente vai começar a jogar com o time titular no Brasileiro, que não tava ocorrendo, né? Jogando sempre desfalcado. Né? Se alguém souber quem é esse time, ajuda. Sim, mas é melhor do que o reserva do time que a gente não sabe que é titular, né? É verdade. Então, o reserva do que a gente não sabe que é titular. Então a gente vai jogar com o titular e agora de novo vai ter uma semana pra treinar. Mais uma semana. Pra entrar mais descansado, porque parou aquela correria de jogar 3 campeonatos ao mesmo tempo. E agora eu acho que de repente dá pra começar a ter uma pontuação melhor mesmo fora de casa nesse final do campeonato por causa disso. Time descansado e jogar com o time titular, né? Esperamos que sim, Gips. Esperamos que sim. É a hora do time dar essa resposta e do Ventura mostrar todo o seu amor ao Botafogo e manter uma sacola, deixar um chocolate respeitar ali. o time jogando seriamente, né? Respeitar a instituição do Botafogo jogando sério e mostrando a seriedade do time do Corinthians também. E deixa um chocolatinho lá pro Botafogo. Mas só pra uma última coisa dessa reta final, eu ainda não desisti de Libertadores. Eu acho que o Corinthians tem muito time aí que tá desesperado. O Botafogo é um deles, que de repente não tá só se contentando em não ser rebaixado. Eu acho que ainda tem chance pra Libertadores. O Corinthians hoje, se for contar com o G7, está a 7 pontos do G7. Né? Então, com 7 rodadas, dá pra fazer isso. Não é uma meta impossível. É uma meta impossível se fizer o que fez nos últimos 7 jogos. Sim, sem dúvida. Mas se fizer o que fez no último jogo... no segundo tempo do jogo. Ou nos últimos 2 jogos, que conquistou 66% dos pontos, de repente tem chance. Mas, Gibson, chegou o momento. É o seu momento agora de brilhar. Vou falar por todas. Favor, agora são as 7, cara. Redes sociais, agora são 7 contas de mentirosos. Está aumentando as redes, cara. Daqui a pouco eu não vou lembrar nunca mais disso, mas vamos lá. 7, assim como são 7.777 os seguidores então, do agora deve ter aumentado. Deve sempre ter. Depois do live aumenta um pouquinho. Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify e onde que a gente transmite depois do jogo? YouTube. É isso aí. E todos eles mandaram corintiana com TH, pelo amor de Deus, pessoal, não vai escrever essa porcaria errada, né? Exceto o Twitter. Exceto o Twitter, que eles mandaram timão, né? E o e-mail, eles mandaram corintiana@outlook.com. É isso aí, meus amigos. Bom, ficamos por aqui. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vitória!